Qual é a real situação financeira do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar um pouquinho sobre as contas do clube e qual seria o impacto de uma eliminação na pré-Libertadores na próxima quarta-feira. Também quero dar uma atualizada sobre o mercado de treinadores que demitiu a rodo nos últimos dias. Somente nesse final de semana, 2 times da Série A despacharam seus treinadores. E para fechar, preciso te contar sobre Jesualdo Ferreira, técnico português do Santos, o terceiro mais bem pago do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações, 3 rápidos pedidos. Primeiro, para você apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, depois para acionar o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live. E o terceiro, para você me seguir lá no Instagram, tô sempre postando vídeos a respeito do que eu faço aqui no canal do Nicola. Quero começar esse vídeo falando sobre a dança dos técnicos. Sim, para quem andou achando que a vida dos treinadores em 2020 estava mais tranquila, acabou se surpreendendo, porque nos últimos dias foram várias as demissões. Somente na Série A, durante o fim de semana, foram 2 técnicos demitidos. Quando eu falo de Série A, são times que pertencem à Série A, embora o Campeonato Brasileiro só vá começar a partir do mês de abril. Os demitidos do final de semana na primeira divisão foram Argel Fuchs, técnico do Ceará, e o Ceará já anunciou Anderson Moreira, aquele mesmo que foi demitido no fim da temporada passada, além do Botafogo que dispensou Alberto Valentim depois da derrota por 3-0 pro Fluminense nesse domingo no Maracanã. Queria falar um pouquinho sobre as campanhas dos dois antes de te contar sobre outros treinadores também demitidos. Começando pelo Alberto Valentim, que ficou apenas 17 jogos à frente do Fogão, e desses 17 jogos, só 7 vitórias. Nessa temporada, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, a gota d'água, esse 3-0 para o Fluminense. O time nem conseguiu passar para a fase de mata-mata da Taça Guanabara. E o que está acontecendo agora é uma queda de braço nos bastidores entre o treinador e o clube. Os dirigentes do Botafogo querem convencer o Alberto Valentim a abrir mão de uma parte do R$1 milhão previsto como multa para caso de demissão. A ideia do Botafogo é pagar R$500 mil ao Valentim. O Valentim ainda não se posicionou, mas mesmo sem um acordo, o Botafogo tomou a decisão de dispensá-lo. Já no Ceará, a dispensa do Argel foi comunicada no sábado, depois que o time empatou com o ABC em jogo da Copa do Nordeste. Na temporada passada, o Argel, você vai lembrar, sumiu para os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Foram 2 empates e 1 derrota, ainda assim, o Ceará acabou conseguindo escapar, graças à campanha horrorosa do Cruzeiro, por isso o Ceará se manteve na primeira divisão. Veio a temporada de 2020 e o Argel não conseguiu bons resultados. É bem verdade que ele é demitido sem perder nesse ano, só que só venceu uma vez e empatou 4 vezes, foi o suficiente para sua dispensa. O Anderson Moreira já foi anunciado nesse domingo pela conta do Ceará no Twitter como o novo velho treinador do clube. Antes de mudar de assunto, preciso te atualizar sobre outros técnicos demitidos nos últimos dias. Nesse domingo, o Julinho Camargo, técnico do Novo Hamburgo, caiu depois de perder por 2-0 para o Internacional só 5 rodadas do Campeonato Gaúcho. Ele acumulou 3 empates e 2 derrotas e acabou dispensado. Mesma coisa aconteceu com o Leandro Campos, técnico do Motoclube. O time tem 2 vitórias e não empatou nesse final de semana com o São José. O problema é que o São José é o pior time do Campeonato Maranhense e depois de apenas 3 jogos, ele também foi dispensado. A minha Portuguesa, no meio de semana, depois da derrota para a Portuguesa Santista, acabou mandando embora o Moacir Júnior. É bem verdade que a campanha da Lusa na Série A2 é horrorosa. Vitória no primeiro jogo, houve também um empate fora de casa contra o Votuporanguense e 3 derrotas, sendo 2 no Canindé. Por conta disso, ele, o auxiliar técnico, o diretor e até o gerente de futebol, todo mundo dispensado. A Lusa apresenta nessa segunda-feira seu novo treinador, Fernando Marchiori. Para arrematar, mais 3 técnicos dispensados recentemente, apesar de os campeonatos terem acabado de começar. Celso Rodrigues do Concórdia, time de Santa Catarina, Leandro Machado, técnico do São Luís, do Rio Grande do Sul, e Alfredo Sampaio, que dirigiu a Cabo Friense por apenas 2 rodadas do Campeonato Carioca. Vou mudar de assunto, mas o tema técnicos continua em pauta. E antes de começar a falar sobre Jesualdo Ferreira, o treinador do Santos, só para contar para você que o Abel Braga no Vasco e o Fernando Diniz no São Paulo já estão bem ameaçados de demissão, apesar de a temporada estar só começando. O Abel ainda venceu no final de semana, 3-2 contra a Portuguesa, já o Fernando Diniz conheceu a primeira derrota na temporada, derrota pro Santo André 2-1 no ABC Paulista. E dentro do próprio São Paulo e por parte da torcida já tem muita gente pedindo a cabeça do Fernando Diniz. E o segundo tema desse vídeo é de um treinador português, o Jesualdo Ferreira, que acabou de chegar na Vila Belmiro e já é super cornetado
pelo torcedor do Santos. O próprio torcedor santista anda desconfiado com um treinador de 73 anos. Tudo porque o estilo dele não tem nada a ver com o do Sampaoli. Talvez agora, com a informação que eu vou passar, o torcedor do Santos fique ainda mais insatisfeito com o trabalho do Gesualdo. É que ele e seus auxiliares formam a terceira comissão técnica mais bem paga do futebol brasileiro, só atrás do Jorge Jesus no Flamengo e sua comissão técnica, além do Renato Gaúcho e seus auxiliares no Grêmio. Vou passar os valores aproximados para você. O Jorge Jesus e todos os seus 6 auxiliares faturam pouco mais de 2.200.000 por mês no Flamengo. Depois aparece o Renato Gaúcho com os seus auxiliares, algo na casa de R$1.300.000 por mês. Gesualdo Ferreira no Santos custa R$1.200.000 por mês. Nesse valor de R$1.200.000, já estou incluindo 3 auxiliares e um analista de desempenho. Os 3 auxiliares do Gesualdo são Rui Águas, Antônio Oliveira e Daniel Gonçalves. Ele também conta com um analista de desempenho português chamado Pedro Bolsas, o mesmo que já havia cornetado no ano passado os treinadores brasileiros por entender que o que se pratica aqui em termos de desempenho tático está muito longe da realidade. O torcedor santista que gosta do Gesualdo pode levar em consideração que o português é mais barato do que o Sampaoli. É verdade, só que o Sampaoli nem era tão mais caro, com todos os seus auxiliares e com direito até a presença de um gerente de futebol indicado por ele. O custo que o Santos tinha era de R$1,5 milhão por mês. Ou seja, a comissão técnica do argentino era R$300.000 mais cara do que a do Gesualdo, que até aqui não conseguiu engrenar. Os resultados nem são tão ruins. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota no Campeonato Paulista. O Santos vai se classificar para a próxima fase sem grandes sustos. Mas em termos de desempenho, é um Santos bem distante daquele do Sampaoli. Bora fechar o vídeo falando sobre as finanças do Corinthians, que nessa semana tem 2 eventos especiais. Nessa segunda-feira há uma reunião do Conselho Fiscal que vai debater sobre o orçamento, que já teria de ser aprovado no fim do ano passado, acabou não sendo, e há uma reunião marcada para essa segunda-feira. Na quarta-feira, jogo importantíssimo, valendo vaga no último mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores. Se o Corinthians passar, segue vivo na briga por prêmios e pela perspectiva de ser campeão da Libertadores. Se for eliminado, vai trazer para si uma enorme responsabilidade, uma pressão e um prejuízo financeiro bem grande, que eu vou detalhar a partir de agora. E antes de começar a passar os números, quero dizer que bati um papo longo com Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians. Ele apresentou algumas explicações e números que são importantes para você entender o momento do Corinthians. Para começar, ele garante que há, nesse momento, um alívio financeiro importante na comparação com o ano passado. É que a folha salarial do Corinthians já caiu de R$16 milhões por mês, já contando impostos, para algo na casa dos R$12 milhões. Tudo porque vários jogadores foram dispensados, tiveram seus contratos encerrados no final do ano ou foram emprestados para outros clubes. A conta pode chegar até 30 jogadores, alguns com salários bem altos, como por exemplo Giovanni Augusto, Guilherme e Marlone. Com todas as baixas, e já dá para incluir nessa conta também o Ralf e o Jadson, o Corinthians calcula uma economia de R$4 milhões por mês. Somente com essas saídas o Corinthians vai ter uma economia de algo na casa dos R$52 milhões, já incluindo férias e 13º para toda essa galera. Apesar dos números da economia, o Corinthians continua precisando enxugar e trazer novas receitas. A começar na quarta-feira, quando enfrenta o Guarani no jogo da volta, na partida de ida no Paraguai, derrota por 1-0. Se o Corinthians for eliminado, vai trazer para si um enorme prejuízo. Só de dinheiro que deixa de entrar até a fase de grupos, a gente está falando de algo na casa dos R$20 milhões. Mas no orçamento que deve ser aprovado nessa segunda-feira pelo Conselho Fiscal, há a previsão de que o Corinthians chegue pelo menos até as oitavas de final da Libertadores. Ou seja, se for eliminado nessa quarta, o Corinthians cai 2 fases antes do que havia estabelecido nesse orçamento, que ainda prevê que o Corinthians seja pelo menos o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, chegue às oitavas de final da Copa do Brasil. Mais números para você que é corintiano ou que não é corintiano, mas que quer saber como é que andam as contas no Parque São Jorge. O prejuízo na temporada passada foi de algo na casa dos R$150 milhões, ou seja, o Corinthians gastou R$150 milhões a mais do que arrecadou. Um baita de um prejuízo, um recorde extremamente negativo. A primeira projeção para 2020 indicava um déficit de R$21 milhões. Mas, de acordo com Matias Ávila, as perspectivas já são bem melhores. Ele já consegue até ver a possibilidade de o Corinthians fechar no 0-0, sem déficit nem superávit.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é muito importante que deem um like por aqui. É importante também que se inscrevam no canal, que acionem o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live, quem usa o Instagram me segue por lá, @JorgeNicola. E para fechar, aproveite o espaço para comentários, para deixar sua opinião a respeito das coisas que eu falei no vídeo e para deixar sugestões de coisas que você gostaria de ver em vídeos aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!